Olá, turma. Vamos corrigir agora as questões sobre seno, cosseno e tangente. Questão que já passei para vocês, já fizeram, já resolveram. Só agora dar uma corrigida. Vamos considerar um triângulo retângulo. Se identificarmos um ângulo alfa, saberemos que temos um cateto adjacente a este ângulo, um cateto oposto a este ângulo e a hipotenusa do triângulo. Relacionamos o seno como sendo a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, o cosseno como sendo a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e a tangente como sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vamos lá para a primeira questão. Uma rampa lisa com 15 metros de comprimento faz ângulo de 15 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente a quantos metros? É dado o seno e o cosseno, tem-se uma ilustração e tem os itens. Olha, já sabemos que o seno desse ângulo de 15 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, fica o seno de 15, que é 0,26, é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 15 metros. Multiplicando os meios pelos extremos, x é igual ao produto entre 0,26 e 15, que dá 3,9. Então, o item correto é o item C. A segunda questão. As medidas dos catetos do triângulo retângulo abaixo são... Então, tem as medidas x e y e tem a hipotenusa de 50 centímetros, um ângulo de 30 graus. Então, iremos determinar x e y usando a relação de seno e cosseno. Sabemos que o seno de 30, 0,5, e o cosseno de 30, 0,86, serão respectivamente o seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que dá x sobre 50, e o cosseno é y sobre 50, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Multiplicando os meios pelos extremos, no seno fica x igual ao produto entre 0,5 e 50, e no cosseno fica y igual ao produto entre 50 vezes 0,86. Calculadorazinha rapidinho a gente resolve. X igual a 25 centímetros e y igual a 43 centímetros. Era o item C correto, que diz 25 e 43. Terceira questão. A medida da hipotenusa do triângulo retângulo abaixo é a hipotenusa x e os catetos são dados 50 para o cateto oposto, 86 para o cateto adjacente ao ângulo. O seno e cosseno também é informado. Olha, eu posso resolver tanto usando o seno ou usando o cosseno. Vamos resolver os dois, tá? Então fica assim. Seno de 30 é igual a 1 meio, 0,5. Cosseno de 30 é igual a 0,86. O seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa x. Cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é x. Multiplicando os meios pelos extremos, temos que com seno, x, que multiplica 1 meio, 0,5, é igual a 50. Com cosseno, temos que x, que multiplica 0,86, é igual a 86. Pondo o x em evidência, fica cosseno x é igual a 50 dividido por 0,5. Com cosseno x é igual a 86, que divide 0,86. Claro que vai dar o mesmo resultado, 100, 100. Então, a nossa hipotenusa mede 100. O item correto seria o D. Vamos lá. Iríamos para a quarta questão. Eu perdi ela em algum canto, eu não sei cadê. Eu acho que digitei errado, então estamos na quinta. Uma escada de pedreiro de 10 metros está apoiada numa parede e forma com o solo um ângulo de 40 graus. Qual a altura atingida pelo ponto mais alto da escada? O seno de 40 é aproximadamente 0,64.
Vamos ilustrar aí, ó, desenhar uma escada de pedreiro. Então eu tenho uma escada aqui de 10 metros, um ângulo de 40 graus, e aí ele quer saber quem é o x, a altura. Olha, o seno é igual ao cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa 10. Multiplicando os meios pelos extremos, temos que x é igual a 0,64 vezes 10, que é igual a 6,4 metros. Logo, o item B é o item correto. Sexta questão. Qual é a largura do rio representado pela figura abaixo? Então, tem um rio, tem um triângulo retângulo de ângulo 53 graus, onde o cateto oposto a esse ângulo é a largura e o cateto adjacente é dado de 50 metros. Ele informa o seno e o cosseno e a tangente e vamos resolver, tá? Primeiro, tangente de 53 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então fica tangente de 53 é igual a sobre 50. Mas, substituindo o valor, né? Tangente de 53, que é 1,32, é igual ao cateto oposto sobre o adjacente. Multiplicando os meios pelos extremos, fica que o A, que é o cateto oposto, é igual ao produto de 50 e 1,32. Multiplicando, temos 66 como resposta. Então, o item D é o item correto. Sétima questão. O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Sabendo-se que a árvore está distante 50 metros da base da encosta, que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta? É dado o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 60 graus, ok? Então vamos lá determinar. Primeiro, cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então fica 0,5 é igual a 50 sobre x, que a hipotenusa vai ser a nossa determinante que a gente quer achar, tá? Então, multiplicando os meios pelos extremos, x, que multiplica 1 meio, 0,5, é igual a 50. Pondo o x em evidência, passando para o outro lado, vai dividindo, x é igual a 50 dividido por 0,5, logo, x é igual a 100. Item D, correto. Questão 8. Num exercício de tiro, o alvo se encontra numa parede cuja base está situada a 20 metros do atirador. Sabendo que o atirador vê o alvo sobre um ângulo de 10 graus em relação à horizontal, calcule a distância que o alvo se encontra do chão. Então ele quer saber a altura do alvo, a altura ao chão, ele dá o seno, cosseno e tangente do ângulo de 10 graus, e aí vamos determinar esse x. Sabemos que a tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então fica, vamos resolver aqui mesmo em cima, tá? Tangente de 10, 0,18, é igual ao cateto oposto, que é a altura, x, sobre o adjacente, que é dado 20 metros. Multiplicando os meios pelos extremos, temos que x é igual a 3,6. Nosso item B é o item correto.